Fala galera do podcast Domínio Acessível, para você que acompanha aqui o nosso podcast, seja pelo canal do Domínio Acessível no YouTube, seja pelo seu agregador de podcast preferido. Hoje a gente está aqui para falar sobre um filme muito aguardado e eu quero agradecer imensamente desde já a oportunidade da Universal por ter me convidado para conferir em primeira mão o filme Oppenheimer na cabine de imprensa, filme que estreia nessa quinta-feira, dia 20 de julho. Chega aos cinemas e eu pude conferir em primeira mão. Então, estou aqui para bater um bate-papo com vocês sobre o filme sem spoilers, naturalmente, porque até a estreia do filme a gente não pode dar nenhum spoiler. Eu também procuro sempre evitar aqui nas minhas críticas, né, galera? Um filme extremamente guardado, do Christopher Nolan, ao lado aí de Barbie. A gente vai ter conteúdo também sobre a Barbie aqui no nosso podcast, galera. Com certeza. Provavelmente até sexta-feira já saio crítica de Barbie aqui no podcast, tá bom? E hoje vamos aqui falar então sobre as minhas impressões sem spoilers do filme Oppenheimer. Mas antes, é claro, solta a vinheta e vamos lá. Então, galera, para quem me acompanha há mais tempo, desde lá da época do câmera cega, talvez saiba que eu sempre fui, na verdade, um grande admirador da obra do Christopher Nolan em parceria com o seu irmão. Eu vou, ainda mais levando essa parceria em conta, né? Eu vou acabar falando um pouquinho mais sobre isso aqui ao longo da minha exposição, durante esse episódio do nosso podcast. Desde lá do comecinho, né, dos tempos de Amnésia, O Grande Truque, Origem, a trilogia, né, Batman, a trilogia Cavaleiro das Trevas, o segundo filme da trilogia, né, o Batman e o Cavaleiro das Trevas, é com certeza um dos meus filmes de super-herói favoritos. Interestelar foi um filme que dividiu bastante a crítica, mas do qual eu particularmente gosto bastante. Acompanhei depois, claro, também Dunkirk, Tenet. Então, estava bem curioso para conferir o Nolan com essa proposta de drama biográfico, né? Vamos dizer assim, se tratando de Oppenheimer, pensando em como que ele iria trabalhar essa proposta. Aproveitei, claro, antes da cabine de imprensa para dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo, né, sobre a trajetória do Oppenheimer. Também consegui ler um trechinho do livro no qual o Nolan teria se baseado, né, para fazer o seu filme. Para quem não sabe, além de dirigir, ele roteirizou também o filme, né, galera? Para poder me inteirar um pouquinho mais antes da cabine de imprensa, consegui ler um pedacinho do livro, só o comecinho do livro, galera, mas já me ajudou bastante, já conseguiu me dar um contexto bem bacana para que eu pudesse conferir o filme na cabine de imprensa e estar comentando aqui com vocês, tá bom? Então, para a gente ser também objetivos, né, galera, eu vou começar falando dos pontos positivos do filme, tá? Dos pontos que me agradaram bastante. A parte técnica, claro, como a gente já espera, eu pelo menos, e tantas pessoas que curtem bastante as obras do Nolan, a parte técnica se destaca, com certeza. O elenco como um todo, né, em geral, gostei bastante eu acho que todo o elenco está muito bem enquadrado no filme, né, com seus respectivos personagens.
as atuações muito boas, acho que podem sim valer algumas indicações para o Oscar, tá? E a parte técnica, embora o som ele se destaque no filme em alguns momentos, porque ele não é um filme blockbuster, não é um filme de ação, um filme de ficção científica onde a parte sonora tenha um destaque tão constante no filme, mas sim ela vai aparecer em alguns momentos, em momentos pontuais do filme. Então, como ele foi gravado em IMAX, né, totalmente gravado em IMAX. Se você tiver a oportunidade de assistir ao filme em uma sala IMAX e você fizer questão dessa experiência, sim, eu recomendo que você se permita a essa experiência, tá bom? É, Agora, claro, né, toda a ambientação, tudo mais, é algo que está super bem, são quesitos super bem aplicados dentro do filme, parte técnica, atuações também. Agora, qual que é, digamos, o ponto que para mim pegou bastante de forma negativa ao longo desse filme do Nolan? Escolhas de roteiro, galera. E eu quero começar compartilhando aqui com vocês. Desculpem minha garganta também, que está um pouquinho irritadinha aqui. Mas então, galera, quais os pontos que, na verdade, assim, desde Dunkirk, quando o Nolan, é, pelo menos até então, né, eu ainda tenho esperança de que isso seja retomado em algum momento, a parceria do Nolan com o irmão dele, o Jonathan Nolan, porque quando essa parceria ocorria, pelo menos até onde eu conseguia apurar, o Nolan e o Jonathan eles trabalhavam muito eh, dividindo as funções em termos de o Nolan focar mais na direção dos filmes e o Jonathan focar muito no roteiro. Não que eles não intercalassem essas funções, né, galera? Mas havia um foco aparentemente maior do Jonathan na parte do roteiro, enquanto o Nolan se concentrava principalmente no âmbito da direção dos filmes. E eu sinto que desde que eles pararam de trabalhar em conjunto nos filmes, o Jonathan também começou, né, o Jonathan começou carreira solo, né, produzindo conteúdo para TV, para quem acompanha. Eu sinto que desde que essa parceria terminou, isso acabou, em certa medida, inclusive, eu iria até mais além, eu diria que acabou não sendo muito benéfico nem para um e nem para o outro, porque acabou reduzindo a potencialidade do trabalho complementar dos dois em conjunto. Então, no caso do Nolan, do Christopher Nolan, eu sinto que os filmes deles têm carecido de um maior apuro no roteiro, de uma maior vida, de uma maior alma nos roteiros dele, desde Dunkirk. Dunkirk se beneficiou porque ele é um filme com um conteúdo muito mais visual do que textual verbalmente falando, né? A gente tem pouquíssimas linhas de diálogo em Dunkirk. É um filme que apela muito mais para para um impacto visual, para a direção das cenas. Eu acho que isso beneficiou bastante Dunkirk, mas depois, né, já com Tenet, eu acho que essa carência no roteiro foi já bastante percebida por muita gente, e eu acredito que em Oppenheimer, o que acontece, galera? Toda o resgate histórico, né, até onde eu pude apurar, pelo menos, é muito competente, claro, em se tratando do Nolan, claro, descartando-se liberdades criativas específicas para fins dramáticos, né, artifícios que ele utiliza ao longo da narrativa, mas
é um filme cheio de contextualização. Aliás, o que acontece? O filme tem quase 3 horas, quase não, tem 3 horas de duração, para quem não sabe, e eu acho que se a gente tem cenas com mais de 15 segundos sem diálogo, é muita coisa, galera. É diálogo quase o tempo todo, diálogo, 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 ao longo das 3 horas de filme, principalmente na primeira parte do depois eu senti que começa a dar uma cadenciada um pouquinho maior, mas ainda assim não são, períodos grandes sem diálogos. Como eu falei, eu acho que mesmo da segunda parte para a terceira parte do filme, se a gente tiver cenas assim com mais de 20 segundos sem diálogo, é muita coisa. E só que tudo bem, um filme poderia ter diálogos, isso não precisaria necessariamente representar um problema, desde que isso fosse incorporado a boas escolhas em termos de formato narrativo. Para continuar essa fala a respeito do formato, eu vou fazer abrir um breve parênteses aqui para falar dos recursos de acessibilidade presentes no filme. Porque, para quem não sabe, galera, eu sou uma pessoa com deficiência visual, então queria parabenizar aqui, reiterar a Universal por estar também incorporando os recursos de acessibilidade aos seus filmes e por ter incorporado esses recursos já desde a cabine de imprensa. Então, eu, sendo uma pessoa com deficiência visual, pude conferir o filme com um dos recursos de acessibilidade que são benéficos para mim, né, enquanto pessoa com deficiência visual, que é a audiodescrição, que descreve todo o conteúdo visual do filme. Então, eu pude, utilizando um aplicativo, né, do meu celular, que é o Mubiload, repetindo aqui, acessar a audiodescrição de filme com um fonezinho de ouvido, acompanhar toda a descrição, né, do conteúdo visual ao longo de todo o filme. Em breve eu pretendo fazer um episódio aqui do nosso podcast até mais voltado para as pessoas com deficiência visual, mas também para você que tiver curiosidade em saber mais sobre recursos de acessibilidade, mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência. Para falar um pouquinho mais desses aplicativos, né? A gente tem também o Movie Reading, fazer maiores considerações a respeito desses aplicativos, tá bom? Mas eu pude acompanhar a audiodescrição do filme pelo Mubiload. E o que acontece, galera? Agora, voltando então, fechando aqui o parênteses, por que eu tive que abrir esse parênteses? Além, claro, de fazer questão de divulgar a presença dos recursos de acessibilidade, que a gente sempre vai estar divulgando aqui no Domínio Acessível, né? Mas para dizer o seguinte, ao menos acompanhando a audiodescrição, a impressão que ficou para mim, a não ser que tenha sido um erro da audiodescrição, mas ao menos acompanhando, eu não vi datas, a informação de datas no filme, tá? A respeito de épocas, né, ali de períodos históricos que são retratados no filme. Isso, galera, tornou ainda muito... Porque assim, como eu falei para vocês, no meu caso, eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre a biografia do Oppenheimer, um pouquinho mais a fundo antes de assistir ao filme, consegui inclusive ler o comecinho, né, do livro, no qual o filme foi baseado. Inclusive na descrição do episódio aqui, galera, eu vou deixar o link do livro na Amazon, para quem tiver curiosidade e quiser conferir a obra, entender a história desse grande personagem histórico, vale muito a pena. Até onde eu pude apurar da leitura, é realmente um excelente, né, trabalho jornalístico biográfico, tá bom? A respeito
desse importantíssimo personagem histórico que foi o Oppenheimer. Mas aí no filme, galera, para mim que tinha esse contexto já, que tinha pesquisado mais sobre a vida dele, ficava mais viável, mais tranquilo para você acompanhar. Agora, para quem chegar assim bastante cru para acompanhar o filme, nossa, o começo do filme é assim uma verdadeira tempestade de informações. O filme, cronologicamente, ele salta de uma época da vida do Oppenheimer para outra. Como é muito natural já na obra do Nolan também, ele gosta de trabalhar com narrativas não lineares, né? Que a narrativa fica saltando de um período temporal para outro. E no caso do Oppenheimer, eu acho que ele até poderia ter feito isso, mas tivesse deixado a informação um pouquinho mais organizada, mais contextualizada, para quem não tem maiores informações sobre a vida do Oppenheimer, porque é uma verdadeira chuva, galera, de discussões políticas, discussões científicas. Em um momento a gente vê o Oppenheimer conversando com colegas, com um professor quando ele ainda é aluno na faculdade. No momento seguinte, a gente já corta para uma época em que ele está lecionando. No momento seguinte, ele está tendo um diálogo com alguma autoridade governamental. Tudo isso acontecendo, cortes muito rápidos de cena de um momento para outro. A primeira parte do filme é um verdadeiro turbilhão. E esse é o ponto. É uma história, uma proposta de narrativa que essa decisão de formato ela não faz sentido para aquilo que o filme nos apresenta. Não é uma narrativa caótica que faça sentido, ou pelo menos que consiga comunicar um sentido para a gente dentro do que a narrativa nos apresenta. Fica parecendo um artifício genérico adotado pela narrativa e que só torna ela mais confusa, mais pesada, difícil de acompanhar para quem está acompanhando, né? Então isso tende a afastar um público em potencial que o Christopher Nolan poderia atingir com esse filme. Para quem gosta realmente bastante, né, de dramas históricos e tal, com certeza eu super recomendo que você, né, não deixe de acompanhar esse filme, porque, claro, como eu falei, toda a contextualização histórica ela vai sendo, sim, construída ao longo do filme. À medida que o filme avança, você também vai conseguindo se encontrar, entender melhor os diferentes períodos que estão sendo retratados ali, tá? Só que se você é uma pessoa que realmente gosta de dramas históricos, é mais fácil você ter essa persistência para continuar avançando no filme, avançando, tentando juntar as informações ali e ir se deixando imergir, se deixando penetrar, adentrar aquela narrativa. Agora, para uma pessoa que não necessariamente escolheria um drama histórico como primeira opção para ir ao cinema, por exemplo, eu vejo muito grande possibilidade assim de muitas pessoas, por exemplo, saindo no meio da sessão, desistindo mesmo de conferir o filme por conta desse peso, da sobrecarga de informações que são jogadas ali, sem um pouquinho mais de organização na forma como elas são entregues para a gente. Eu acho que datas ajudariam muito nesse sentido, e acho que os cortes, eles também, entre cenas, entre tempos, eles não precisariam ser tão frenéticos, pelo menos na primeira parte do filme. Porque eu vi, inclusive, comentários assim, de primeiras exibições que estariam acontecendo um pouquinho antes do filme sair, inclusive para a imprensa,
dizendo que não vai ser bacana porque o Nolan ele não segue um sistema convencional de biografia cinematográfica. Tudo bem, eu acho isso louvável, assim, a gente ter um filme, por exemplo, dentro de um gênero ou de um subgênero que subverta um pouquinho, que brinque com a fórmula, digamos assim, com a qual a gente está acostumado. Só que o diretor, né, enfim, ele precisa fazer isso com competência. Ele precisa saber o que ele está fazendo. E eu senti, pelo menos para mim, eu acho que o Nolan se equivocou nessa escolha em termos de roteiro mesmo, que aí, claro, consequentemente orientado pelo roteiro, isso acaba afetando um pouquinho em termos de montagem, por conta desses cortes muito frenéticos, dessa não linearidade excessiva, né, principalmente na primeira metade do filme, então acaba tornando a obra bastante difícil de você consumir dentro da proposta que nos é apresentada ali, né? É uma decisão que eu realmente não acredito que faça sentido dentro do que a obra nos apresenta. Existem trechos, períodos, certas passagens, vamos dizer assim, no livro, por exemplo, ainda que eu tenha lido só o comecinho, mas, por exemplo, que eu poderia jurar que estariam presentes no filme e não estão. O Nolan, a gente percebe que ele quis fazer um recorte mais específico mesmo de alguns períodos da vida do Oppenheimer, e ainda assim ele usa 3 horas para isso, e a partir desse recorte que ele faz, ele busca entregar muita informação, muito contexto. Mas é o que eu falei para vocês, a questão é como organizar essa apresentação, né? Como apresentar toda essa gama de informações que ele entrega para nós, que claramente, né, a gente vê toda a pesquisa envolvida nesse processo, uh, mas a questão é a forma como você apresenta todas essas informações ao longo das 3 horas de filme. Então, dito isso, foi algo que tornou pesado para mim acompanhar, mesmo para mim que gosto também bastante, né, de dramas históricos, acompanhar durante 3 horas esse formato de narrativa que o Nolan adotou. Mas as atuações, elas vêm para ajudar a balancear, né, bastante essa obra, bem como a parte técnica também, o trabalho de trilha sonora também, seguindo o estilo, né, das últimas obras do Nolan também, funciona bastante bem, ajuda, não são temas, eu diria, particularmente marcantes, mas ajudam a criar, né, aquele clima de tensão, de instabilidade, que o filme tanto vai trabalhar ali durante a trajetória do Oppenheimer, né, passando ali tanto pelo período durante a Segunda Guerra. Com certeza, isso eu posso falar porque não é nenhum spoiler, né, galera? Já faz parte da própria trajetória da vida do Oppenheimer, para quem sabe. O segmento ali que vai falar do teste da bomba atômica é com certeza um dos pontos altos do filme, inclusive para quem for acompanhar via IMAX. E o trabalho de trilha nesse segmento, bem como o silêncio, em alguns momentos, tem um papel muito significativo, né? A parte final também, que vai ter um enfoque maior em manobras políticas ali, né? Envolvendo o julgamento do Oppenheimer. São momentos que eu diria que compensam bastante, ajudam a trazer uma significância, né,
para o filme, apesar desses problemas que eu comentei aqui com vocês, tá bom? E é algo que eu realmente lamento, galera, porque efetivamente o Nolan é um diretor que eu admiro ainda, né? Obviamente ainda admiro muito ele enquanto diretor, enquanto cineasta, por todos os filmes incríveis que ele já entregou para nós, mas eu acredito realmente que se os irmãos, o Jonathan e o Nolan, voltassem a trabalhar juntos, eles se complementariam muito, um ajudaria muito o outro para que a gente continuasse a receber grandes filmes deles, assim como estava acontecendo na primeira parte da carreira aí dos Nolan, tá bom? Então, feitas essas considerações, eu vou deixar Oppenheimer com 3,5 estrelas de 5. Como eu disse, se você, principalmente se você é uma pessoa que curte dramas históricos, épicos históricos, né, baseados em fatos reais, não deixa de conferir esse filme. Confira também numa sala IMAX, se você tiver a oportunidade, que embora, né, eu diria que não seja o foco maior da narrativa, mas vai agregar também consideravelmente para a sua experiência, certamente, beleza? E siga acompanhando aqui o nosso podcast, que ainda essa semana a gente vai ter episódio falando de Barbie. Beleza, pessoal? Um abracéfilo, aquele abraço cinéfilo.